Olá, amigos. A paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor seja uma realidade no coração e na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Mais um vídeo da série A Importância da Palavra de Deus em Nossas Vidas. Bem-vindo a mais esta gravação, em nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo nos ilumine no entendimento da Palavra de Deus nesta noite, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já está conosco Randolfo Ramos. Leandro, Deus abençoe. Seja bem-vindo, obrigado por estar conosco, em nome de Jesus Cristo. Como sempre, vou estar cantando hino, louvando o nome do Senhor, e eu convido a você que assiste esse vídeo a meditar na mensagem deste hino, em nome do Senhor Jesus. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que pensa crer e obter. A resposta vem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. E o que Jesus prometirá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. E o que Jesus prometirá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus a grandes maravilhas operou por alguém que vive nele confiou, e pela promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Viu a fé Jesus contemplará. E o que Jesus prometirá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. E o que Jesus prometirá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Glória a Deus.
Bendito o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom estar na presença do Senhor, bom é cantar louvores ao seu nome, porque temos certeza, a Bíblia nos diz que Deus habita no meio dos louvores. E louvamos a Deus por tudo isso, por esta oportunidade de podermos estar aqui em nome de Jesus. Queremos agradecer a irmã Gerlinda Oliveira, Deus abençoe, obrigado por estar conosco. Irmão Gildásio Gomes, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, bem-vinda a este momento. Gerlinda Oliveira, amém, a paz do Senhor, irmão. Deus abençoe, irmã Gerlinda, a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Omar Ramos também está conosco, Deus abençoe, Omar, muito obrigado por estar conosco, em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos a este momento, no nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma pequena oração e logo em seguida estaremos indo para a palavra do Senhor, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Querido Senhor Deus, queremos agradecer por mais esta oportunidade. O Senhor, pela tua misericórdia, nos abençoou e nos permitiu estar aqui, Senhor, para mais este encontro, para mais este momento de meditação da tua palavra. E nós pedimos a luz do querido Espírito Santo do Senhor para iluminar-nos, ó Deus, no sentido de que possamos entender a palavra do Senhor. Que possamos, ó Deus, realmente entender o que a tua palavra nos ensina nesses momentos que vamos meditar nela. E com a ajuda do teu Espírito é que nós cremos nisto em nome de Jesus. Abençoe cada um que participar conosco desta gravação. E, ó Deus, aqueles que assistirem esse vídeo posteriormente, que também sejam abençoados pela tua mão santa e poderosa. Deus querido, nós pedimos no nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos então para a palavra do Senhor. Hoje é quarta-feira e todas as quartas-feiras nós estamos aqui gravando esse vídeo neste horário, 21 horas, e hoje gravando o vídeo da série A Importância da Palavra de Deus em Nossas Vidas. Já há bastante tempo que vimos gravando essa série de vídeos lá no canal Sansão R. Silva, no meu canal do YouTube. Se você entrar no meu canal, você vai ver várias playlists. E uma das playlists é a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Se você clicar lá na playlist Estudos Bíblicos para Conhecimento de Deus, você vai encontrar muitos vídeos gravados na sua série. Esses vídeos todos que eu gravo aqui, você vai encontrar na sequência, né? Você poderá assistir um vídeo, o vídeo que você quiser pode escolher e assistir. Mas se você quiser assistir todo o estudo na sequência, você vai ter na ordem do primeiro vídeo que eu gravei até o vídeo de hoje. Nós já estamos com mais de 60, talvez mais de 70 mensagens gravadas no nosso canal Sansão R. Silva e assiste os vídeos, compartilhe aqueles que vocês gostar, tá? Curte lá para o crescimento do nosso canal e deixa seu comentário também aqui no Facebook, deixa o seu comentário também em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso nos ajudará a estar expandindo o nosso canal e também evangelizando muitas pessoas. O nosso propósito ao ter esse canal e gravar bem aqui no Facebook é esse, o de evangelizar, pregar o evangelho que o Senhor Jesus Cristo mandou que pregássemos. É isto que fazemos no nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Bem, na quarta-feira passada nós terminamos de pregar sobre os versículos 5 a 7 do capítulo 5 de 1 Pedro. E eu quero só lembrar aqui o que foi que nós abordamos nos últimos vídeos que nós gravamos nesse assunto, em 1 Pedro 5, 5 a 7. Nós temos um outro texto, né? Nós vamos ler um outro texto, mas eu quero só fazer uma retrospectiva do que nós gravamos da nossa palavra nos últimos vídeos.
Bem, nesse 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 a 7, falamos sobre revestidos de humildade. Deus resiste ao soberbo, concede graça aos humildes, humilhai-vos sob a mão potente de Deus, a seu tempo ele vos exaltará, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Foi isso que nós pregamos, que nós colocamos aqui nos últimos vídeos de quarta-feira. Está conosco também Daniel Santana. Deus abençoe Daniel Santana, obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Agora, conforme disse aqui, humilhai-vos sob a mão potente de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará, e lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hoje eu quero ler um texto e nós consideramos sobre a vida de um grande servo de Deus. Meio paradoxal isso, mas existe sim servo. Ele é servo, mas é um grande servo. E a vida desse homem que nós vamos abordar hoje é um grande exemplo para nós de uma pessoa que se humilhou e foi humilhada inclusive pelos seus irmãos, a sua própria família, foi humilhado lá no destino, na cidade onde ele esteve, ele foi até vendido pelos seus irmãos, mas ele permaneceu na presença de Deus. Ele viveu uma vida de humilhação por parte até dos seus irmãos e de muitas outras pessoas, mas ele se humilhou debaixo da mão de Deus. Ele vivia uma vida de humilhação, e ele esperou em Deus, ele confiou em Deus, e ele foi exaltado, depois de ter sido humilhado, depois dele mesmo se humilhar debaixo da mão potente de Deus, porque ele confiava em Deus, ele foi exaltado por Deus, cumprindo então o que nós vimos aqui nesse texto, humilhado sob a mão potente de Deus, a seu tempo ele vos exaltará, e isso são coisas que a gente vê nos personagens bíblicos. E hoje nós vamos ver um desses personagens bíblicos. E o que nós vamos ver hoje está no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia Sagrada. Livro de Êxodo, capítulo 41, verso 37 a 44. Tá? Então, é isto. Êxodos 41, capítulo 41 de Êxodos, verso 37 a 44. Mas antes de ler esse texto, eu gostaria de ler apenas alguns títulos do que aconteceu com esse homem chamado José, que nós conhecemos a história como José do Egito. Até não concordo que seja muito José do Egito, eu concordo mais que seja José no Egito. Ele era filho de Jacó e, portanto, não era José do Egito, era José no Egito. Ele foi para o Egito, aliás, ele foi levado para o Egito contra a sua vontade, e nessa humilhação, passou muitos anos sendo humilhado lá dentro do Egito, mas finalmente Deus o exaltou, Deus o engrandeceu, porque ele foi fiel a Deus em todos os anos de humilhação que ele passou. Então, nós vimos aqui que José, no Egito, era um dos filhos mais novos de Jacó. E era o penúltimo filho de Jacó. Jacó amava muito a José. E José teve 2 sonhos na casa dele quando era pequeno. Quando era menino ainda, ele teve 2 sonhos. Um desses sonhos, ele viu o sol e a lua e as estrelas vindo e se dobrando diante dele. E um outro segundo sonho que ele teve foi que ele e seus irmãos, seus 11 irmãos, foram buscar lenha. E quando eles estavam cortando as lenhas e fizeram os feixes, os 11 feixes dos irmãos dele se curvavam diante do feixe de lenha dele. Isso tudo é escrito na Bíblia, na palavra de Deus, no livro de Êxodos. Se curvava diante dele. E José contou esse sonho para os seus irmãos. E aí,
os seus irmãos, quando eles ouviram o sonho da lua, o sol e as estrelas se dobrando diante de José, eles disseram assim: você está querendo dizer que nossos pais e nós, seus irmãos, vamos nos dobrar diante de você, seu sonhador? E quando ele contou o sonho dos feixes também de lenha, quando os feixes de lenha que eles cortavam, eles já tinham feito os feixes, e quando eles terminaram de fazer os feixes de lenha, os 11 feixes de lenha dos irmãos dele, se dobravam diante do feixe de lenha dele, de José. E ele contou o sonho para eles. Ele disse: seu sonhador, você está querendo, está achando que nós vamos estar falando, que nós vamos dobrar diante de você? Você não passa de um sonhadorzinho, né? Zombando de José, e eles passaram a não gostar muito de José. E porque Jacó amava muito a José, José sendo o filho mais novo, mas ele também era muito fiel a Jacó, seu pai. E ele, quando seus irmãos cometiam alguns erros, quando os irmãos de José, eles desobedeciam em algum ponto, em algum sentido ao pai, ele ia, conversava com o pai a respeito, e o pai aplicava a punição necessária aos irmãos de José. E por esse motivo, eles não gostavam muito dele. E um dia, José foi em busca dos seus irmãos. Os irmãos de José estavam no campo, apacentando as ovelhas, lá bem longe, né? Então, o pai de José mandou que José fosse ver como é que seus irmãos estavam. E José foi, então, ao encontro de seus irmãos, lá onde eles pastavam as ovelhas, cuidavam das ovelhas. E quando eles viram que José vinha lá, eles disseram: lá vem o sonhador, aquele que sonhava, que sonhou que os nossos feixes se dobravam diante dos feixes de lenha dele. É o sonhador. O que nós vamos fazer com ele? Eles intentaram, então, disseram que iam matar José. Sebastiana Santos, Deus abençoe, bem-vinda a este momento, em nome de Jesus Cristo. Então, eles resolveram matar José. Mas um dos irmãos de José falaram assim: não vamos matar ele, não vamos ter um sangue, vamos sujar nossas mãos com o sangue do nosso irmão, não. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar ele nessa cova aqui. Né? Rubens falou: vamos jogar ele nessa cova aqui. A ideia de Rubens seria essa: a gente joga ela nessa cova aqui, e quando eles forem embora, eu volto e vou salvar meu irmão, vou tirar ele daí. Então, enquanto eles combinavam, né? Isso tudo está escrito na Bíblia, em Gênesis, a partir do capítulo 37, você pode ler depois. Enquanto eles combinavam que iam julgar José na cisterna, naquela cova, o que aconteceu? Vinha uma caravana de ismaelitas, e vinha, não me lembro agora que caravana, se era ismaelita, né? Ia passando uma caravana para o Egito, uma caravana de comerciantes para o Egito. E naquele tempo eles compravam também escravos. Então eles disseram: vamos fazer o seguinte, vamos vender ele para essa caravana que vem aí, que está passando aí. Veja a humilhação que José passou. Então eles venderam José. Resumindo aqui a história, eles venderam José para aquela caravana que passava, e eles iam para o Egito. Venderam José. Antes eles pegaram a túnica de José, rasgaram essa túnica, mataram um cabrito, sujaram a túnica de José no sangue do cabrito, para poder dizer ao pai deles que uma fera do campo havia pegado José e o estraçalhado. Né? E assim eles fizeram. Levaram a túnica para Jacó, que já estava velho, e disseram para ele: pai, vê se o senhor reconhece essa túnica. Ele olhou, era Jacó que tinha tecido aquela túnica para José. Ele olhou e ficou desesperado, sofrido, porque ali ele viu que José do Egito tinha sido pego por uma fera do campo e o matou, e a túnica dele estava ali rasgada e suja de sangue. E o pai de José entrou em desespero. Bem, resumindo a história, José foi levado para o Egito e deixaram lá, né, aquela caravana de comerciante que comprou José, deixou José lá no Egito.
E José foi levado para a casa do capitão do exército de Faraó, que chamava Potifar. E lá na casa de Faraó, isso depois de muitos anos, né, ele foi traído pela mulher de Faraó, do Potifar, o capitão de Faraó, comandante do exército de Faraó. E aquela mulher desejou ficar com José. A mulher de Potifar, ela desejou ter relações íntimas com José do Egito. Como José do Egito temia a Deus, ele era servo de Deus, ele não esqueceu dos princípios que Deus o havia ensinado, que Jacó, seu pai, o havia ensinado, ele não esqueceu, então ele disse, isso não é justo, eu não vou fazer isso com o meu Senhor, eu não vou traí-lo, né? Então a mulher de Potifar ficou irada com isso e armou uma cilada contra José. E um dia ela chamou José, agarrou José e José fugiu, deixando a túnica dele nas mãos da mulher de Potifar. Deixando a sua roupa na mão da mulher de Potifar. E ela começou a gritar e dizendo que José é que havia a agarrado e tentado violentá-la. E então José... Aí, resumindo a história, José então foi preso. Potifar prendeu José, levou para a prisão e deixou ele lá na prisão muito tempo. E lá na prisão, José interpretou 2 sonhos de 2 funcionários do palácio de Faraó que estavam presos. Por alguma coisa estavam presos lá. E eles tiveram 2 sonhos cada um. E José interpretou os 2 sonhos de cada um daqueles... seus colegas presos que estavam lá na cadeia com ele. Ele interpretou os sonhos deles e, do jeito que José interpretou os sonhos, se cumpriu. Foi exatamente como José interpretou, né? Deu a interpretação daqueles sonhos, se cumpriu, então, a interpretação de José dos sonhos daqueles 2 companheiros. E aí, muitos anos depois, muito tempo depois, bastante anos depois, Faraó também teve um sonho. Ele teve um sonho. E Faraó sonhou, isso você pode ler, como eu já disse, a partir do capítulo 37 de Gênesis. Tá? A partir do capítulo 37 de Gênesis. Eu falei Êxodo, mas não é Êxodo. É Gênesis, capítulo 41. Tá? A partir do capítulo 37 de Gênesis, você vê essa história de José. Bem, e aí, Faraó teve um sonho, e um dos que José havia interpretado o sonho dele lá na cadeia lembrou: Faraó, meu rei, quando eu estava preso, lá tem um jovem lá chamado José, ele interpretou o meu sonho de um outro colega nosso, meu, que estava lá, e do jeito que ele interpretou os nossos sonhos, foi exatamente o que aconteceu, da forma que ele interpretou. E aí, Faraó mandou chamar José, depois de muitos anos já preso e humilhado. Faraó então manda chamar José. José vai ao encontro de Faraó, se prepara, eles preparam José e levam ele ao encontro de Faraó. E Faraó então conta o sonho para José. Ele conta o sonho para José. Você vê isso, a interpretação de José, no verso 25 a 36 do capítulo 41. José interpreta o sonho de Faraó. O que Faraó havia sonhado? Faraó havia sonhado, está no verso 17. Esse foi o sonho de Faraó. Olha, eu vou ler aqui o texto que narra o sonho que Faraó teve. Diz assim, Gênesis 41, verso 17 a 24, diz assim: disse Faraó a José: eis que eu, em meu sonho, eu estava em pé na praia do rio. Então subiam do rio 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, mas feias à vista e magras. Não tenho visto outras iguais quanto as fealdade em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque, seu parecer,
era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que uma haste subia 7 espigas cheias e boas, e 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, e eu o disse aos magos, mas ninguém houve que me desse a interpretação. Ninguém houve que me desse a interpretação. Quer dizer, ninguém pôde interpretar esse sonho que eu tive. Mas você, eu fiquei sabendo que você pode interpretar. Raquel Grossi, Deus abençoe, seja bem-vinda, em nome de Jesus, mais uma vez aí conosco. Então, esse foi o sonho que Faraó teve. Aí José dá a interpretação do sonho, né? José interpreta o sonho de Faraó. E qual foi a interpretação do sonho de Faraó? Então, Faraó viu 7 vacas gordas subindo na praia do rio e viu atrás delas 7 vacas magras. Essas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E num sonho em seguida, ou no mesmo sonho, ele viu espigas que cresciam, 7 espigas que cresciam, bonitas, viçosas, e atrás delas vinham 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental que estava após elas. Ele diz, as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. Então eu quero que você interprete, isso foi Faraó que teve esse sonho. Aí ele disse, eu quero que você interprete esse sonho para mim. O que significa isso? É alguma coisa que vai acontecer? E aí José começa a interpretar o sonho. E ele diz assim, ele dá a interpretação do sonho todo e diz assim, isso é o verso 25 a 36, no capítulo 41 de Gênesis. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, ele notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. Isso é José interpretando o sonho de Faraó. As 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. As 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles se levantarão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porque será gravíssimo. E se o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-lo. Portanto, que Faraó se proveja agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte do fruto da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos vindouros. Amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome. E haverá na terra do Egito o fim de que toda a terra pereça de fome. Haverá na terra do Egito a fim de que a terra não pereça de fome. Bem, aqui nós vimos então a sabedoria de José do Egito. José do Egito, depois de toda aquela humilhação de anos, os seus próprios irmãos odiavam José, filho de Jacó. Odiavam José, porque Deus era com José. José era um rapaz humilde, sempre foi humilde.
Era um rapaz que sempre temeu muito a Deus, ele teve temor de Deus e provou esse temor de Deus junto com seus irmãos. Ele era fiel ao seu pai porque ele temia o Deus que seu pai ensinou para ele. E ele foi vendido por seus irmãos, aquela caravana de ismaelitas que iam para o Egito. E ele foi humildemente, mesmo depois, pediu aos irmãos que não fizessem isso com ele, mas eles fizeram, e ele foi humildemente com aquela caravana para o Egito. Quando chega no Egito, ele passa a ser fiel, continua sendo fiel a Deus, infiel também ao seu Senhor, porque ele foi entregue na casa de Potifar, conforme nós já dissemos, e a mulher de Potifar, mulher adúltera, né, enganosa, pérfida, ela quis ficar com José, mas José temia a Deus e não ficou com ela. Foi acusado falsamente por ela, foi para a cadeia, ficou muito tempo preso sem dever nada, continuou lá, mas dentro da cadeia ele continuou fiel. Tanto é que o meirinho lá da cadeia, não é? O carcereiro, confiou a José todo o trabalho da carceragem, todo o trabalho ali daquele ambiente, porque ele era fiel, e o chefe viu que ele era fiel e confiou a ele todo o trabalho. Ele continuou sendo fiel a Deus, ele temia a Deus, e Deus o proveu de sabedoria, de conhecimento, até a capacidade de interpretar sonhos, e ele interpretou o sonho daqueles dois colegas de cela, de cadeia, e depois, anos depois, interpretou o sonho de Faraó, e exatamente como ele interpretou aconteceu. E aí, o que acontece? Faraó viu que aquele José que seria o homem com a condição, a capacidade de ser o segundo, depois de Faraó, no Egito, para administrar aqueles anos que viriam. 7 anos de fartura, muita fartura, e em seguida viria 7 anos de muita miséria, e tudo isso foi que Deus determinou. E José interpretou, e Faraó viu que José que seria capaz de administrar aqueles anos que se seguiam dali para frente. Bem, nós vamos encerrar o vídeo de hoje por aqui, e na quarta-feira que vem nós vamos estar falando do versículo 37 a 44, quando José foi realmente exaltado por Deus, e lá na terra do Egito ele foi levado a segunda pessoa depois de Faraó, né, a governador do Egito. Ele foi então humilhado por muitos anos, mas permaneceu firme e fiel diante de Deus, servindo a Deus, na presença de Deus, não se desesperou e continuou ali humilde diante do Senhor. E Deus então o exaltou. Mas vamos falar sobre isso na próxima quarta-feira que vem, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado a você que permaneceu conosco até este momento da Palavra de Deus, da gravação desse vídeo. Curta aí esse vídeo, comenta sobre ele, compartilhe esse vídeo também e nos ajude a evangelizar. Muitas pessoas precisam ouvir a Palavra de Deus, e esse é um instrumento pelo qual nós podemos evangelizar muitas pessoas. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, com seus amigos, para que muita gente possa ouvir a Palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Obrigado por estar conosco até agora. Visite o nosso canal, Sansão R. Silva, tá? E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.